Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos meditar a partir do versículo 19, mas nós vamos ganhar tempo e ler agora os versículos 35 a 39. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 35, Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite podermos estar aqui na tua presença. Senhor Jesus, o Senhor já tem falado conosco à luz dos louvores, da palavra. Senhor Deus, venha continuar falando conosco. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia, porque Jesus está aqui. Queridos, hoje eu quero meditar com você a partir do versículo 19. Essa palavra nos traz uma mensagem poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. E quem não veio na escola bíblica hoje de manhã, perdeu um aulão, como disse o pastor Alberi, um aulão de hoje. E foi um aulão mesmo, irmãos, foi maravilhoso. Então você que quer aprender mais da palavra, quer meditar mais na palavra, venha para a escola bíblica, que vai ser uma bênção para a sua vida. Versículo 19, você que pode, acompanhe comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Esta carta ela trata do ministério de Jesus, ministério celestial de Jesus. E nós sabemos que o Senhor foi o único que se entregou ali naquela cruz, por amor de cada um de nós, em nosso lugar. Ele se entregou para a redenção dos nossos pecados. Ele se entregou no lugar das nossas dores. Ele levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si aquilo que era para nós, estava sobre ele. E foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. E através da cruz que nós tivemos redenção dos nossos pecados. E a porta da salvação foi aberta. E aqui no versículo 19, louvado seja Deus. Ele fala algo tremendo aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Só quem entrava no santo dos santos antes eram os sacerdotes, que levavam os pedidos de oração, e nós não podíamos entrar. O povo não podia entrar. Mas o véu foi rasgado e nós temos ligação direta com o Pai. Então o que ele está falando aqui? Nós temos ligação direta com o Pai. Então nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Precisamos ter relacionamento com Ele.
E ele continua falando pelo versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, e isto é pela sua carne. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, em qualquer horário. Você já parou para pensar que nós não precisamos marcar hora para falar com o Pai? Ele nos ouve, a Bíblia diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Ele nos ouve. Você está feliz, Ele te ouve. Você está chorando, Ele te ouve. Você entrou aqui enfermo, Ele te ouve. Ele ouve a tua oração. Mas Ele fala, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne. Só tem um caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só tem um caminho que nos leva à salvação, e esse caminho é Jesus, irmãos. E se nós estivermos no caminho certo, nós vamos conseguir a nossa salvação, irmãos. Nós estamos buscando isso. E versículo 21 nos diz assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia. Cristo é o sumo sacerdote que intercede por nós, irmãos. Ele é aquele que intercede por nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está passando por luta, por prova? Olha o que diz no capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes. Diga assim comigo, firmes. A nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o sumo sacerdote intercede por nós. Eu não sei qual é a prova que você está passando, a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, mas grite pelo socorro do Senhor. Ele é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o teu socorro, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Mas a palavra de Deus lá no versículo 22 nos diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia! O Senhor é aquele que está no controle da nossa história. Ele sonda e esquadrinha cada coração. E nós temos que ter forças para entrar na presença de Deus. E quando nós pecamos, porque nós pecamos, irmãos. Falar que não pecamos, já estamos pecando. Quando nós pecamos, o Espírito Santo que habita em nós, já nos traz tristeza, vergonha. E nós precisamos ser libertos, irmãos, a cada dia. Eu sempre falo que nós temos que orar todos os dias: Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, me cura. E essa transformação, ela vem de dentro para fora, como nós aprendemos hoje pela manhã. A transformação que vem de dentro para fora, transformando a nossa vida em Cristo, nos fazendo novas criaturas. Mas para isso, queridos, eu preciso entrar na presença de Deus.
Você precisa entrar na presença de Deus. Você precisa entregar a sua vida ao Todo-Poderoso, aquele que nunca perde uma batalha, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E lá no versículo 23, nos diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual é a maior promessa que nós temos? É a nossa salvação, irmãos. É a vida eterna. Muitos estão atrás de promessas de carro, de casa e de crescimento, mas a maior promessa que nós temos é a vida eterna. E Ele é fiel e poderoso para nos dar, queridos. E a palavra fala: guardemos firme a confissão da esperança. Ou seja, permaneça firme, sem vacilar, queridos. Busquemos forças em Deus, busquemos forças no Senhor, porque aquele que serve a Deus passa por luta, irmão. Eu sempre falo aqui que nós não vivemos numa bolha, nem numa redoma de vidro, que nada acontece. Não, irmãos, nós estamos nadando contra a maré. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem para a nossa pátria, que é o céu. E nesse mundo nós teremos as aflições, mas nós temos alegria, nós temos o bom ânimo, porque há esperança para nós, há esperança para nossa salvação. Então nós temos que nos alegrar sempre no Senhor. Você já parou para pensar que a palavra de Deus nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor? Mas pastor, até quando eu estou passando luta, até quando eu estou enfermo, alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor, Ele tem algo melhor e maior para você, que você nem pode imaginar, irmãos. Lá não vai haver dor, lá não vai haver choro, lá não vai haver tristeza. Enquanto nós não formos glorificados, nós passamos luta, irmãos. Nós passamos tristezas, nós passamos dores, nós passamos dias maus, mas nós vamos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Aleluia! Você está esperando a sua vida eterna? Você está esperando ir para o céu? Então guarda bem firme, sem vacilar. Mas a palavra de Deus no versículo 24 nos diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. O que a palavra de Deus está falando aqui? Eu preciso encorajar o irmão que está do meu lado. Quantas vezes alguém se entristece com alguém? Muitas, não é verdade? Por uma palavra, por uma colocação, por uma falta de cumprimento, por qualquer coisa. Mas nós temos que encorajar, estimular as pessoas a estarem unidos. Olha, você já parou para pensar o tamanho dessa igreja? Olha o tamanho dessa igreja. Não adianta que aqui ninguém faz a obra sozinho. Se você pensa em fazer a obra sozinho, esquece. Nós temos que andar sempre juntos, para quando um cair, o outro levantar. Nós não fazemos a obra sozinhos. Precisamos dos músicos, precisamos do círculo de oração, o principal aqui da igreja. Precisamos dos membros, precisamos dos pastores, precisamos dos porteiros, precisamos da limpeza, precisamos, irmãos. Ninguém faz a obra sozinho. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que incentivar uns
uns aos outros, encorajar uns aos outros. Sabe, se você pegar uma empresa não funciona só com o dono, de jeito nenhum. Nós precisamos de pessoas, e pessoas precisam de nós. Então nós temos que encorajar, estimular, como? No amor e nas boas obras, dando testemunho, irmão. Testemunho de cristão. E não é fácil. Não é fácil, irmãos. Porque vem a afronta, vem a contenda, vem o inimigo lançando seta para você sair do eixo. Mas você tem que dar testemunho. Você tem que dar testemunho. Você tem que se manter firme na presença do Senhor. Você tem que estar firme ali, dando testemunho. Mas o versículo 25 nos diz algo aqui que é para nós como igreja. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por que essa carta aos Hebreus está falando isso? Não deixemos de congregar. Porque os judeus, na época, que haviam se convertido, eles ficam com medo da perseguição, eles ficam com medo das consequências e param de ir ao culto, e param de ir às igrejas, e param de buscar a Deus e deixam a sua fé de lado. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não podemos deixar de vir ao culto. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então o Senhor está falando, nós temos aqui a palavra sendo ministrada sobre as nossas vidas. Ela penetra no mais profundo da nossa alma. Ela nos cura, ela nos liberta, ela nos transforma. Porque Jesus está aqui e nós não podemos abrir mão da presença de Deus, irmãos. Não podemos, queridos. Mas a palavra também fala, do versículo 26 a 31, como Deus pode salvar aquele que não quer. E ele, no versículo 26, ele fala assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Na época, se fazia sacrifício pelos pecados. Hoje nós temos a ligação direta com o Pai. E nós não podemos viver deliberadamente, irmãos. Não dá para estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá para estar com um pé aqui na igreja, dando glória a Deus, aleluia, e sair daquela porta para fora e ser como uma pessoa do mundo. Porque hoje nós aprendemos que a Bíblia, ela traz a revelação ali, até das vestes, de como nós temos que nos portar, de como nós temos que falar, de como nós temos que nos vestir, de como nós temos que pensar, porque nós temos que buscar o fruto do Espírito para a nossa vida. E se nós buscamos o fruto do Espírito, então o que acontece? Eu não vou querer as coisas do mundo. Eu não vou querer as coisas do mundo. E se eu conheço a palavra, estou ali na presença de Deus, como que Deus vai me salvar? Isso é muito sério. Quantas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas, após a pandemia, nunca mais pisaram numa igreja? Quantas pessoas falam hoje na cara dura: eu não quero esse Jesus. Eu já escutei isso muito. Não, eu não quero Jesus. Eu quero uma oração, mas eu não quero Jesus. Eu já escutei isso muito.
Irmãos, quantas pessoas estão aí fora se perdendo porque não querem Jesus, porque acham que é melhor viver os prazeres da carne. Mas a Bíblia nos diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta se achar que se alegra no mundo, porque não se alegra, é uma alegria momentânea, e perder a sua alma quando Jesus voltar. De que adianta encher a cara a noite inteira e Jesus volta, e aí? De que adianta, irmãos, essa sensualidade toda, envolvendo as mulheres, até na internet, coisas absurdas. Que adianta isso? Afrontando o próprio Deus, afrontando a própria palavra de Deus, afrontando os princípios cristãos. E o que a palavra de Deus fala? Versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será condenado, digno de aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. Calcar aos pés o Filho de Deus é colocar Deus debaixo dos pés, é pecado. Não dar valor para o Senhor. E a palavra ainda fala, e profanou o sangue da aliança, falando mal com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. É pecado, irmãos. É pecado, irmãos, nós irmos contra a palavra de Deus. A partir do momento que eu vou contra os princípios da palavra de Deus, eu vou contra a cruz do Calvário. Eu não reconheço que eu dependo de Deus. Eu não reconheço o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Se nós reconhecemos o sacrifício, nós buscamos servir ao Senhor, buscamos a presença de Deus na nossa vida. E aí a palavra de Deus no versículo 31 fala assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é mesmo, irmãos. Tem pessoas que até brincam com isso. Isso não é brincadeira. Jesus está às portas. Ele está voltando, isso não é brincadeira. Mas a palavra de Deus nos diz no versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que Deus, de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Que nós temos a luz do Senhor. E é Ele quem nos sustenta, irmãos. Você entende que você é filho de Deus, amado do Pai, e que Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele te guarda, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele te dá estratégia onde não tem estratégia. Nós somos filhos, irmãos. E como um pai de amor, nós estamos na luz que é o Senhor. Servir a Deus nos traz luz. Nós temos luta sim, mas até na luta Deus nos sustenta. Nós temos luta sim, mas nós vamos nos manter firmados em Cristo. Por quê? Porque nós não vivemos por vista e vivemos por fé. Mas no versículo 33 nos diz assim, ora expostos como espetáculo tanto do opróbrio quanto da tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Sabe, queridos, os irmãos em Cristo, lá no passado, sofreram coisas horríveis. Foram mortos, foram acusados injustamente, foram queimados vivos. E tudo isso em praça pública, sofrendo grandes aflições. E é interessante que o nosso país, ele é um país que tem liberdade.
Eu não sei se os irmãos viram uma notícia que na China prenderam essa semana 30 pastores. Nosso país, nós podemos andar com a Bíblia. Nosso país, nós temos as portas das igrejas abertas. E como tem igrejas. Temos uma rádio, a rádio tocando aí 24 horas. Várias rádios. Temos a propagação do Evangelho. E por que muitas vezes não aproveitamos ao máximo isso? A palavra de Deus fala assim no versículo 34. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Imagina que eles estavam nas casas deles e tudo foi lhe tirado. Foi tirada a casa, a família, a conta bancária, tudo. Tudo foi lhe tirado. Mas a palavra nos exorta, a palavra nos direciona. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Não abandone a sua fé, persevere até o fim, não abandone a presença de Deus. Havendo feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa, irmão. Faça a vontade de Deus, busque a vontade de Deus, persevere em oração, clame ao Senhor, peça a direção do Senhor. A Bíblia nos diz no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Aleluia. E a palavra ainda nos exorta. Eu queria que os músicos subissem aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Não abandona a sua fé, não desista no meio do caminho, independente das circunstâncias. Deus está com você, independente daquilo que você está passando, fique firme na presença do Senhor, independente das situações, não desista jamais da verdadeira fé em Jesus Cristo. Só Jesus tem salvação para nós. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 a 21. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, temos vencedores aqui? Amém. Ao vencedor, então essa palavra é para você. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, ele está de braços abertos. Jesus, ele fala para nós: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Às vezes nós buscamos um alívio num remédio, numa terapia. Não é pecado fazer terapia não, gente, é muito bom. Às vezes nós buscamos alívio numa música, numa academia, buscamos alívio em tantas coisas. Mas Jesus é o nosso alívio verdadeiro.